A sombra das 14 chamas. Capítulo 1. O canto da terra. O calor em Valíria não era apenas uma questão de temperatura, era uma presença física, uma mão pesada e invisível que pressionava os ombros de qualquer um que caminhasse pelas ruas de pedra negra fundida. Para Maelor Belaeres, aquele calor tinha gosto. Tinha gosto de enxofre, de cobre e de magia antiga, tão espessa que parecia cobrir a língua. Ele estava no terraço de sua torre, uma agulha de rocha esculpida por fogo e feitiçaria que se erguia acima da neblina perpétua da cidade. Abaixo dele, a capital do mundo conhecido pulsava. Maelor não era um dos grandes senhores da guerra. Seu nome não era sussurrado com medo em Giscar ou com reverência nas cidades livres. Ele era um homem de livros, de pergaminhos de pele de dragão e de velas de vidro. Enquanto os Targaryen brincavam de política em Pedra do Dragão e os Velaryon acumulavam riquezas no mar, Maelor permanecia no coração do Império, ouvindo. E o que ele ouvia naquela manhã o aterrorizava mais do que qualquer exército. Era o silêncio. Durante 1000 anos, as 14 chamas, a cadeia de vulcões titânicos que circundava a península, haviam rugido. Não um rugido de destruição, mas um ronco controlado, domado pelos feiticeiros de sangue que viviam nas profundezas das minas. Era uma canção contínua, um feitiço tecido por milhares de vozes escravas e orquestrado pelos piromantes mais poderosos da Cidade Franca, mantendo o magma sob controle, transformando a fúria da terra em poder para o Império. As torres sem topo de Valíria, as estradas que não se curvavam, o aço que nunca perdia o corte, tudo vinha daquele fogo contido. Mas, naquela manhã, a canção havia mudado. Maelor encostou a mão na balaustrada de pedra oleosa. A vibração estava errada. Não era o zumbido rítmico de sempre. Era um tremor espasmódico, irregular, como o batimento cardíaco de um animal moribundo. Eles pararam, pensou Maelor, e o pensamento foi tão frio quanto o gelo do norte distante. Os magos pararam de cantar. Ele se virou para sua mesa de instrumentos. A vela de vidro, alta e retorcida como uma obsidiana congelada, estava apagada. Ela deveria estar brilhando com a luz das minas inferiores, conectando-o aos supervisores das 14 chamas. Ele tentou acendê-la na noite anterior, cortando a própria palma da mão para alimentar a chama com sangue, mas o vidro permaneceu escuro e inerte. Um dragão passou voando acima, sua sombra cobrindo o terraço por um breve momento. Era Terrax, o jovem dragão de sua sobrinha, Jaenara. A besta rugiu, mas não era um som de desafio. Era um som de desconforto. Até os dragões sentiam. O ar estava carregado de estática. O céu, geralmente de um azul límpido, estava tingido com veios de amarelo doentio e cinza, como uma contusão no firmamento. Maelor precisava descer. Ele precisava ver com os próprios olhos o que os sensores de vidro se recusavam a mostrar. Ele vestiu seu manto de seda valiriana, tingido de um escarlate profundo, e prendeu a adaga de aço valiriano na cintura. Não era uma arma de combate, mas uma ferramenta de ritual. Se os feitiços estivessem falhando, talvez fosse necessário mais do que palavras para restaurá-los. Talvez fosse necessário sangue real. Ao sair de seus aposentos, os corredores de sua mansão estavam silenciosos. Os escravos se moviam como sombras, limpando o chão e polindo as estátuas de esfinges. Eles não olhavam nos olhos dele. Maelor sempre se orgulhou de não ser cruel como os outros senhores de dragões, mas sabia que, para aqueles escravos, ele era apenas mais um carcereiro em uma cidade de monstros. Ele se perguntou se eles sabiam. Se a terra falasse com eles de uma maneira que não falava com seus mestres. Ele caminhou até o balcão que dava para o pátio interno, onde Valaena, sua filha, estava alimentando seu dragão, Sunfire. O dragão dourado estava agitado, batendo as asas e arranhando a pedra, recusando a carne de ovelha que lhe era oferecida. Ele não quer comer, pai, disse Valaena, olhando para cima. Seus olhos violeta, tão parecidos com os de sua mãe falecida, estavam cheios de preocupação. O ar cheira a ovo podre hoje. Mais forte do que o normal. É enxofre, Valaena, disse Maelor, descendo as escadas rapidamente. Prepare-se. Quero que você leve Sunfire para fora da cidade. Vá para a casa de verão em Tiria. Tiria. Ela franziu a testa. Mas o Festival da Unificação começa hoje à noite. Lord Aurion vai discursar. Todos estarão lá. Exatamente. Maelor parou no último degrau, segurando os ombros da filha.
Todos estarão lá, cegos e bêbados com a própria glória. Eu preciso ir ao conselho. Mas você voa. Agora. Valaena viu algo no rosto do pai que a fez recuar. Não era autoridade. Era pânico. Um pânico controlado, trancado atrás de décadas de disciplina valeriana, mas visível nas bordas de seus olhos. O que está acontecendo? Ela sussurrou. A terra está com febre, respondeu Maelor, olhando para o horizonte onde os picos das 14 chamas vomitavam uma fumaça negra e lenta. E temo que o remédio tenha acabado. Ele a deixou ali, atordoada, e caminhou para as ruas. A cidade de Valíria era uma maravilha de engenharia e magia, rios de lava canalizada iluminavam as avenidas, pontes de pedra que pareciam flutuar conectavam as ilhas de rocha. Mas enquanto Maelor caminhava em direção ao salão dos arcontes, ele não via a beleza. Ele via rachaduras finas, quase invisíveis, correndo pelas bases dos monumentos. Ele via o vapor saindo dos bueiros com uma pressão assobiante. Valíria estava construída sobre um monstro. E o monstro estava acordando. Capítulo 2 O banquete dos cegos. O Salão dos Arcontes era a maior estrutura de Valíria que não fora feita para abrigar um dragão. Era uma cúpula vasta de cristal vulcânico, sustentada por colunas de mármore branco trazido de terras conquistadas. Dentro, o ar era fresco, mantido assim por feitiços de vento que custavam a vida de 3 escravos por mês para serem mantidos. Quando Maelor entrou, o barulho o atingiu como uma onda física. Não era o barulho do desastre, mas o da frivolidade. Centenas de senhores de dragões, feiticeiros de sangue e mercadores ricos estavam reunidos, vestidos com sedas que custavam o preço de reinos inteiros, bebendo vinhos doces de Dorne e comendo iguarias de Iti. No centro do salão, em um estrado elevado, estava Aurion. Ele era alto, com cabelos de prata líquida que caíam até a cintura, e usava uma armadura cerimonial feita de escamas de dragão brancas. Ele estava rindo de algo que uma cortesã lhe sussurrara, uma taça de ouro balançando em sua mão. Maelor abriu caminho pela multidão. Ele viu rostos conhecidos. Jaecar, que tinha acabado de voltar de uma campanha brutal contra os Roinares, ostentando novas cicatrizes e escravos. Ciela, a matriarca que diziam banhar-se em sangue de virgens para manter a juventude. Eles pareciam deuses. Intocáveis. Eternos. Lord Aurion, chamou Maelor, sua voz cortando a música das harpas. Aurion olhou para baixo, um sorriso preguiçoso nos lábios. Ah, Maelor, o nosso rato de biblioteca saiu de sua torre. Veio nos dizer que encontrou um novo verbo em um dialeto morto de Guis. A multidão riu. Risos polidos, cruéis. Eu vim lhe dizer que as 14 chamas estão instáveis, disse Maelor, ignorando os insultos. Ele subiu os degraus do estrado, parando apenas quando a guarda pessoal de Aurion cruzou as lanças. Os rituais de contenção falharam. Não recebo sinal das minas profundas há 12 horas. O tremor, vocês não sentem o tremor. Aurion revirou os olhos e fez um gesto para que os guardas baixassem as armas. Maelor, Maelor, você passa muito tempo olhando para velas e pouco tempo vivendo. Valíria treme. É o que ela faz. Nós vivemos sobre o fogo. O fogo é nosso servo. O fogo é um servo traiçoeiro, retrucou Maelor, sua voz endurecendo. Meus instrumentos mostram um acúmulo de pressão magmática que não víamos desde antes da fundação da Cidade Franca. Se os feiticeiros nas minas estiverem mortos. Mortos. Aurion riu, mas houve um brilho de irritação em seus olhos. Quem os mataria? Os escravos. Eles não têm armas, não têm vontade, não têm nomes. Eles são gado. Se 1 ou 2 morreram de exaustão, nós os substituiremos. Temos navios chegando de Sotórios amanhã com mais carga. E se não forem os escravos? Maelor baixou a voz, dando um passo à frente. E se for algo mais? Há rumores, Aurion. As guildas de assassinos. Os homens sem rosto. Dizem que eles se infiltraram nas minas. Que eles estão dando presente aos magos que mantêm as paredes do mundo em pé. Aurion ficou em silêncio por um momento. O nome daquela seita era um tabu, mesmo ali. Mas então, a arrogância voltou, mais forte do que antes. Deixe que eles venham com suas facas e seus deuses da morte, disse Aurion, abrindo os braços para o salão. Olhe ao seu redor.
Maelor, nós somos senhores de dragões. Nós dobramos a realidade à nossa vontade. Você acha que um vulcão ousa entrar em erupção sem a nossa permissão? Ele se virou para a multidão, erguendo a taça. A Valíria, que durará 10.000 anos. A Valíria, rugiu a multidão em resposta. Maelor sentiu um gosto amargo na boca. Eles não iriam ouvir. Eles estavam tão acostumados a serem onipotentes que a ideia de uma catástrofe natural, ou mágica, era inconcebível para eles. Eles acreditavam que suas leis se aplicavam até a rocha derretida sob seus pés. Nesse momento, o chão tremeu. Não foi a vibração sutil de antes. Foi um solavanco violento, como se um gigante tivesse dado um soco na base do mundo. O vinho derramou das taças. Uma estátua de mármore de um antigo arconte tombou e se despedaçou no chão. O som do cristal da cúpula estalando ecoou como um tiro de canhão. O silêncio caiu sobre o salão. Pela primeira vez, a música parou. Aurion segurou-se no trono para não cair. Seu sorriso vacilou. O que foi isso? Perguntou Lady Ciela, sua voz aguda de medo. Maelor não respondeu a ela. Ele olhou para Aurion. Isso não foi um tremor, Aurion. Isso foi a primeira corrente se partindo. Ele não esperou por permissão para sair. Ele se virou e correu. Enquanto passava pelas portas duplas, ele ouviu os murmúrios confusos se transformando em discussões. Eles ainda estavam discutindo. Eles ainda achavam que era um problema político, algo que podia ser resolvido com ouro ou chicotes. Do lado de fora, o céu havia mudado. As nuvens de enxofre não eram mais cinzas. Eram vermelhas. O sol parecia ter sido engolido por uma ferida aberta no céu. Maelor olhou para o norte, para o pico mais alto das 14 chamas. Não havia fumaça saindo dele agora. Havia apenas um silêncio aterrorizante, como a inspiração profunda antes de um grito. Ele precisava chegar a Valaena. Ele precisava sair daquela cidade antes que a terra decidisse cobrar o preço por todo o sangue que Valíria havia derramado para construí-la. Enquanto corria pelas ruas, onde as rachaduras começavam a engolir as rodas das carruagens, Maelor Belaere sabia de uma coisa com certeza absoluta. A história de Valíria havia acabado. O que restava agora era apenas o tempo que levaria para as cinzas esfriarem.